Sejam muito bem-vindos ao podcast do Motor1 Inside Viz no IDES 2026, parte do evento aqui do Energy Summit, maior fórum de energia do mundo, no Rio de Janeiro. Esse ano, edição aqui na Marina da Glória, um monte de coisa legal aqui na feira, e estou na mesa com o Rogério Louro, diretor de comunicação da Nissan do Brasil, para falar um pouquinho aqui do evento. Temos modelos da Nissan aqui, inclusive tem carro aqui no Summit que não foi nem lançado, pessoal. E a gente vai falar um pouquinho dessas novidades. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo, num lugar maravilhoso que é a Marina da Glória. Aqui é bonito, né? Bonito. Ontem, primeiro dia do evento, fez um dia de sol maravilhoso. Realmente, Rio de Janeiro sempre nos surpreende. Rogério, ontem dei uma volta aqui, né? O Energy Summit, um evento voltado para energia, e tem tudo a ver com a indústria automobilística. A gente passa por uma transformação de matrizes energéticas, né? Aqui a gente tem o etanol ainda muito forte no Brasil, mas o evento aqui tem muita coisa, muito carro híbrido, né? E novas energias. Inclusive a Nissan, que tem um longo histórico aí com eletrificação, né? Foi uma das primeiras marcas no mundo a produzir carros em série elétrico com LIF, tem uma longa jornada aí na eletrificação. E a gente tem no Energy Summit 2026 e aqui no IDES o novo X-Trail e-Power, né? Esse vai ser o primeiro carro e-Power Nissan aqui no Brasil. O que vocês estão desenhando para o X-Trail? Ele chega, a gente já sabe, no fim desse ano, né? E quem vier aqui vai poder conhecer um pouco o carro que está no segundo pavilhão aqui. Antes de falar de X-Trail, e a gente estava falando de Rio de Janeiro, é curioso que eu me lembro, em 2012, a Nissan, e quando a gente estava falando de eletrificação, trouxe primeiro para São Paulo 10 Leafs de primeira geração e depois 15 para o Rio de Janeiro, uma frota experimental de táxi. Eu me lembro. E os táxis rodavam por aqui nas avenidas aqui perto da Marina da Glória. Muitos faziam ponto no aeroporto Santos Dumont, que é aqui pertinho, para quem não conhece o Rio de Janeiro, e causavam muita surpresa. Tinha motorista de táxi que falava com a gente, que tinha gente que fazia questão de pegar para conhecer, tinha outros que perguntavam se não dava choque se chovesse. Então, para você ver isso, a gente está falando desde 2012, a Nissan fez esse projeto até 2016, até os Jogos Olímpicos do Rio, inclusive usou o carro para transportar medalhistas. Depois, né, o carro, a primeira geração acabou lá fora, a gente parou, veio a segunda geração, aí lançamos finalmente o carro elétrico no Brasil em 2019, o Leaf de segunda geração. Foi até 2024, o Leaf de segunda geração deixou de ser produzido, a gente parou de vender no Brasil, e lançaram a terceira geração, que não vem para o Brasil, mas a gente ficou com esse ato de eletrificação no Brasil, que nós vamos voltar a recuperar no fim do ano, né? Se tudo der certo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas no fim do ano, com o X-Trail, trazendo a tecnologia e-Power, que para nós é um passo muito importante. Eu sei que tem gente que fala, poxa, eu já havia trazido muito tempo, a gente sabe, mas vai chegar no momento que tem que chegar. Somos japoneses, pensamos bem para fazer as coisas direitinho, para oferecer para o cliente o que tem de melhor no momento certo, para ele ter um serviço direito, um carro adequado ao mercado brasileiro. X-Trail e-Power, como você falou, uma tecnologia que tem muitas variações, tem gente que chama de híbrido, tem gente que não chama de híbrido, porque, na verdade, ele tem um motor a combustão, mas esse motor a combustão ele não traciona as rodas, em nenhum momento. Esse motor a combustão serve como gerador para gerar energia para uma bateria que vai gerar eletricidade para o motor elétrico. A tração é toda elétrica. Então a sensação de dirigir, o torque imediato é de um carro elétrico. Sua sensação de carro elétrico.
com o melhor dos dois mundos. Por quê? Você não precisa parar, procurar um posto de recarga ou uma tomada para carregar. Você vai no posto de gasolina, abastece de combustível e acabou. Desde que a Nissan apresentou a primeira versão do e-Power, para mim, eu lembro até antes disso, de um evento lá em São Paulo, no Pacaembu, no estádio, né? Época de Copa, acho que foi 2014, ali a Copa do Brasil, né? E a Nissan trouxe um protótipo ainda, o SOFC. SOFC, híbrido. E a gente deu uma voltinha ali no Pacaembu, ainda era uma parafernália enorme na traseira do carro ali, um monte de equipamento, bateria, conversor, né? E hoje a tecnologia evoluiu demais, né? A gente consegue já colocar em praticamente qualquer tamanho de carro, né? No e-Power, sim. Esse SOFC é uma tecnologia ainda mais revolucionária, né? Que também ajudou ao desenvolvimento do e-Power. Mas SOFC, e só o Brasil praticamente andou, tá? Só vocês são os raros pessoas que conduziram, dirigiram esse carro. Que era uma van, né? NV. É uma van, NV200. E o que é? Você usar o hidrogênio para gerar eletricidade para mover o motor elétrico. Qual é a questão ali? E é que você não colocava o hidrogênio. Exatamente. Porque o hidrogênio é difícil de armazenar, é até perigoso, dependendo da questão. Então você usava o etanol, isso o álcool, aí, combustível brasileiro, colocava no tanque. No reformador. Tem um reformador que ele faz uma reação química que gera energia. Então, a lógica é mesmo, você ter um combustível líquido para ajudar, de certa forma, a gerar eletricidade para uma bateria que vai mover a tração ser elétrica. O SOFC continua em pesquisas. Não é simples você reduzir tudo. A questão é você reduzir esse componente reformador e, além disso, você lidar com as altas temperaturas, porque para essa reação uma temperatura muito alta. Mas ele, por exemplo, hoje, esse mesmo estilo, esse sistema, ele está na fábrica de Toshigi, no Japão, servindo a um motor estacionário, que é um gerador gigantão, que está gerando eletricidade por uma parte da fábrica de Toshigi. Então, assim, são variáveis. Rogério, e os carros? Está se buscando as soluções, não é fácil, a gente falou que estava tentando, mas você tem outras viabilidades, outras mãos. Você está podendo gerar energia para um pedaço de uma fábrica, ainda é um gerador só experimental, com etanol, que está usando para abastecer. Então são variações, e o e-Power, ele vai evoluindo nesse sistema, e hoje está muito melhor que há 10 anos atrás, que foi uma revolução quando a Nissan lançou no Japão. Pois é, o e-Power, eu tenho uma grande curiosidade, ainda não dirigi nem o X-Trail, nem um carro com e-Power, né? E me parece, como você mesmo falou, uma tecnologia muito adequada aqui para o Brasil, né? Porque realmente recarregar o carro não é mais um obstáculo como era há alguns anos atrás, inclusive quando, por exemplo, o Leaf da geração anterior chegou aqui. Isso. Não tinha muito eletroposto, era um desafio maior, os que tinham não tinham potência para recarregar de forma tão dinâmica, tão rápida, né? Então a usabilidade do carro elétrico naquela época, ela apresentava desafios. Hoje, esses desafios me parecem já uma escala bem reduzida do que era, né? Mas ainda assim, você ter que recarregar. E aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, quase todo mundo mora em prédio, né? A maioria mora em prédio, alguns moram em casa, que é mais fácil de você instalar um carregador na sua parede. Mas realmente é um desafio, né? Mas hoje me parece muito adequado. Você vê, Rogério, o futuro, por exemplo, da Nissan migrando em determinado momento, quando a gente tiver um aperto maior de regulação também de emissões e tal,
como um padrão para o futuro da marca aqui no nosso mercado? Por exemplo, o e-Power chegando, primeiro de mansinho ali, apresentando a tecnologia no X-Trail, mas podendo chegar futuramente num Kicks. A Nissan já produziu mais de 1,5 milhão de carros com e-Power no mundo, né? Então, é uma tecnologia que hoje responde por mais de 40% das vendas da Nissan no Japão. Então, mais de 40% de todos os carros vendidos pela Nissan no Japão, que é a nossa casa, né? Muito com o Note, né? Que é usam. O Note, mas compacto. tem uma vanzinha também. Então, é algo que a Nissan, é uma tecnologia que a Nissan desenvolveu e que há 10 anos a Nissan tem, já evoluiu, né? Não é mais primeira geração, é testada no Japão, na Europa, em alguns países da América Latina. Demorou para o Brasil? Sim, eu acho que, né, poderia ter vindo, mas são questões, às vezes não é só a vontade nós tínhamos, mas é a questão de ter o melhor tecnologia adequada ao mercado. Agora o e-Power está evoluído, então para um país de tamanho continental como o Brasil, funciona melhor. Respondendo a sua pergunta, não estou dando volta para fugir, para sair. A Nissan acredita que precisa ter diferentes soluções para o cliente. E isso é global. Você teve no Japão, acho que você viu isso. A Nissan não acredita numa tecnologia só. Claro, e-Power é uma tecnologia que a Nissan criou, que a Nissan tem desenvolvido, que a Nissan acredita e cada vez mais ela vai ampliar no mundo todo. Mas a Nissan acredita nos 100% elétricos, vai ter híbrido em alguns mercados. Na verdade, a Nissan vai se adequar à demanda de cada mercado, à realidade de cada mercado. Inclusive, os motores a combustão ainda continuam. Então, assim, a Nissan tem uma vantagem, e comparado com alguns outros concorrentes. Nós não somos uma marca de uma ou duas tecnologias. Nós somos uma marca que você olhar hoje, nós temos todas as variações de tecnologias disponíveis. Nós temos a nossa prateleira do mercado, e cada país pode ir lá e pegar, escolher e ir se adaptando de acordo com a evolução do cliente. Tá? Muito isso. Isso é uma realidade. Tá? Quem vende carro eletrificado hoje, ele tem que ser muito consciente na experiência do cliente. Tem cliente que a utilização dele não vale a pena ele usar o 100% elétrico nesse momento. Vale um e-Power, vale um híbrido. Sabe? Então, assim, você tem que adequar isso. Não é todo carro uma maneira de eletrificação que é adequada a cada cliente. Além de, e só me alongando, mas acho que é um ponto importante, que é o começo que você falou, as pessoas também têm aquela síndrome, né, que ele vai ficar sem bateria. Então o e-Power, ele é uma solução muito boa. É a ansiedade. Ansiedade, exatamente, igual ao celular, né? Então você acha... Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Eu peguei fui viajar de carro elétrico, o Nissan Ariya, que a gente pode falar depois, 60% está caindo. Gente, eu estava com 60%, com uma autonomia gigante. Então, é normal, então o e-Power atende. Sobre o que vai vir para o Brasil, que vai ter no Brasil, vamos deixar os clientes, vamos lançar o X-Trail, vamos ver o que os clientes vão falar, e aí vamos avaliar para trazer o que para o Brasil, o que os clientes querem. Pois é, eu ia falar duas coisas, né? Uma, você citou o Japão. Recentemente estive no Japão, lá em Yokohama e em Tóquio, com a Nissan, para acompanhar o anúncio dos planos globais para os próximos anos da empresa, né? E essa mensagem, eu acho que resumiu todo aquele evento, que é a multi-energia, é a disponibilidade da marca de oferecer produtos diversos com níveis diferentes de eletrificação, de acordo com cada mercado, né? Então a Nissan já tem isso, né? Ela tem a operação chinesa, que tem modelos que foram feitos para a China que talvez cheguem aqui no mercado brasileiro. A gente tem também os carros japoneses, e aí você citou o Ariya. O Ariya está aqui
no Energy Summit, no iDays 2026, né? Um dos carros de test drive. Aliás, eu vou dirigir o carro daqui a pouco, porque eu não dirigi o Aria ainda. Ele foi para testes no Motor1, no Inside Viz, mas não ficou comigo. Então eu não tive ainda esse prazer de acelerar e conhecer um pouquinho mais. Vou fazer isso aqui no Energy Summit, até porque o Aria é diferente, né, Rogério? É um carro 100% elétrico, uma tecnologia, um carro bem Nissan, né? A Nissan criou esse carro depois do Leaf e hoje ele até faz mais sentido para muitos mercados por ser um SUV do que o próprio Leaf, né? Por que esse carro não veio aqui para o Brasil ainda para vendas? Vocês têm algum plano para vender este carro aqui ou ele vai só fazer um teste aqui e sentir o clima? O que nós decidimos? Nós fizemos uma coisa talvez um pouco diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas. Quem é do setor, que está acostumado a ver, você faz testes de carros do mundo todo no mercado, então às vezes é um carro camuflado e vai lançar no Brasil. Não vai, está testando para... A gente não fala para onde, mas às vezes está testando para a Índia, para a Rússia, para França, sei lá, está testando para algum lugar. Mas no Aria ele decidiu fazer diferente. A Nissan está voltando na eletrificação no Brasil. Isso é claro. A gente, obviamente, você viu, como você teve lá no Japão, eletrificação é um pilar incontestável dentro da Nissan. Tendo as diferentes opções, né? Mas eletrificação é uma base. O que a gente queria fazer? Sim, vamos pensar no futuro. O que nós podemos trazer para o Brasil? Só que você vai para a engenharia, quando você traz 1, 2, 3 carros, a engenharia testa, e como faz isso, todas as engenharias, todas as montadoras fazem isso, testam, rodam em diferentes situações, simulações próximas da realidade, com os engenheiros dirigindo, ou equipes muito bem preparadas para isso, para dirigir, equipamentos, etc. É um mundo ideal que serve. Vamos fazer diferente? Vamos trazer um nosso carro elétrico, né, mais moderno que a gente tinha, né, para rodar, mas com diferentes motoristas, diferentes lugares do país ao mesmo tempo. E vamos ver as opiniões, não é para testar o carro, é para testar os sistemas. O e-Force, que é o nosso sistema de tração, que inclusive está na Fórmula E, nos carros de Fórmula E, testar as funcionalidades e ver o que o pessoal acha, mas no dia a dia, o motorista que dirige mais com o pé embaixo, o motorista que dirige mais leve, o que está lá no Nordeste no calor danado, o que está no Sul no frio, e vamos ver como funciona. É um teste de engenharia sem engenheiros e no mundo real. Então a gente trouxe 100 unidades. É bastante, né? Trouxemos 100. A gente fez isso, eu nunca vi uma montadora fazer isso. Então, alguns dos diretores estão usando, alguns funcionários estão para usar e tem que passar informações para a gente como estão. Temos alguns carros para fazer ações com os funcionários. Então, os funcionários estão dirigindo, tem sorteios, para eles também passarem feedback. E temos alguns poucos que a gente consegue para emprestar para alguns jornalistas que têm interesse, para algum evento, e trouxemos aqui, né, para o Energy Summit, então é importante. Para quê? Para pegar feedback, para ver. A gente não pretende vender o Aria no Brasil, tá? Para tristeza de alguns. Quem dirigir vai ficar triste, tá? Por quê? Adequação ao mercado. Então a gente tem que ser muito transparente. Não basta ter vontade. A gente tem que entender que o carro vai ser competitivo, que o carro vai ter todo um conjunto. Nas montadoras a gente costuma falar o business case. Tem que fechar esse business case. Não dá para você, não é vontade. Você não acorda tem que fechar a conta também. Tem que fechar a conta, tem que ser interessante para tu saber. Então, mas é um exercício, é um teste, mas ele com certeza vai abrir a porta, e o que a gente está fazendo com ele vai abrir a porta para coisa interessante. Para outros
outros modelos, né? Outros modelos. Muito interessante. A gente aqui no Brasil tem visto muita coisa, né, sobre a Nissan, novos modelos. A marca apresentou vários carros nesse evento lá no Japão, né, novas gerações, carros ali que a gente não podia nem tirar foto, né, segredos industriais. E tem dois carros lá que me chamaram a atenção, que talvez sejam interessantes para o mercado brasileiro, inclusive já estão em teste por aqui, né? Já são dois produtos chineses, né? Uhum. Temos a Frontier híbrida PHEV, que é um carro que foi apresentado mais de um ano atrás, lá no Salão de Xangai, na China. Eu estive lá na revelação global dela, lá no salão. Vi o carro ao vivo, fiquei bastante impressionado, porque... E era conceito, né? As vendas começaram exatamente, começaram agora no Salão de Pequim, né? Um pouquinho nessa época ali, né? E era um carro assim que me impressionou muito por trazer uma nova identidade, por trazer muita nova tecnologia, uma nova proposta de cabine. E além dele, esse ano eu vi o NX8, que esteve em destaque, início de vendas agora na China, um crossover ali, já um porte maior, né? E uma tecnologia também, a gente está falando de carros híbridos plug-in, né? Que são tecnologias que a Nissan não tem no Brasil, não ofereceu ainda. E hoje são as tecnologias que a gente vê que estão ganhando mercado para os chineses, né? Por exemplo, GWM vendendo muito bem um Raval H6 com sistema plug-in, a BYD com Song Plus, e, enfim, muitos produtos novos chegando, né? De várias marcas, inclusive, que as pessoas nem conhecem ainda ou estão começando a ouvir falar, né? O que a gente pode esperar em relação a esses modelos, por exemplo, para a Nissan aqui no Brasil para os próximos anos? E você estava lá no Japão, então você escutou nosso CEO, né, nosso presidente mundial, Ivan Espinosa, dentro do lançamento da visão, né, da Nissan Vision, que é o nosso norte, o nosso direcionamento para os próximos anos, que a Nissan pretende lançar alguns carros, né, chineses ou produzidos lá na China, na América Latina. Isso ele já deixou isso bem claro. Na América Latina, Latina, Growth, né? O Growth, de crescimento dos mercados, de expansão dos mercados potenciais, mercados que... Então, assim, ele já falou isso. Obviamente o Brasil está dentro da América Latina. O que ainda está se vendo, se avaliando, o que pode ser o Brasil. Como que encaixa, né? Isso, é business case. Que a gente já tem uma Frontier que vem do México, com motor diesel, já configurada para o mercado atual, né? Não é, e as pessoas acham... Gente, nós somos também apaixonados por carro, tá? Então a gente queria tudo. E como eu, todo mundo quase da empresa, poxa, por que não traz isso, por que não traz aquilo? Deixar a gente tudo. Mas para você pensar na experiência do cliente e o respeito ao cliente, você tem que tomar decisões muito claras. Carro tem um custo alto. É um investimento forte para as pessoas. Você não pode trazer um carro, acho que vai dar certo. Aí você traz, bola de cristal ninguém tem. Pode não dar. Mas se você tem dúvida, você não traz, ainda mais sendo japonês, você não traz. É o respeito ao cliente. Porque você traz. Não é mais importado. Você pode trazer. Não deu certo, para de trazer. Produzir é diferente, com um investimento enorme, né, para preparar uma fábrica, tudo isso. Mas a importação, não que seja tão simplório assim, tá, gente? Eu estou sendo muito... Mas assim, você tem uma... bem menos complexo e bem menos caro de investimentos. Também exige investimentos de peças para concessionárias, maquinário, mas bem menos... Treinamento concessionário. Não, é muita coisa, mas é menos do que você produzir. Então você pode também descontinuar.
Só que o cliente depois fica chateado. Fica chateado. Né? Então, esse que é a questão. E essa mágoa, dependendo do preço do carro, é eterna, né? Então, quem é que quer perder uma bolada no carro, né? E mesmo não seja, for saber assim, você compra confiando que vai ficar. De repente, daqui a um ano, vai. Pode acontecer? Pode, gente. Acontece por N fatores. Mas a Nissan só traz um carro quando ela está convicta de que vai atender bem o cliente. Vai ser um carro que a gente vai ser bom para todo mundo. Que não vai faltar peça, que não vai ter um problema de entrega. Que vai ser competitivo. Porque se não for competitivo, não vai adiantar. Não adianta você trazer o carro, né, ser tão caro que você não consegue vender, então vai trazer para quê? Ou algumas pessoas... Sabe, então é uma equação complexa, isso tudo tem que ser avaliado. Não é, se eu quisesse, eu posso passar uma lista de carro que eu queria que viesse. Mas não é assim. Eu tenho uma lista também da Nissan para vir para o Brasil. Todos nós temos, e te falo, todo mundo da Nissan tem. Mas é o mais importante. Tem um grupo ali que apresentaram no Nissan Vision, Heartbeat. Esses daí a gente espera que chegue um dia por aqui. Esses carros, né? Vai ser o Skyline. Então, gente, mas a questão e que você escutou lá no Japão, um pilar muito importante para a gente. Se eu falei de eletrificação no início da nossa conversa, e é um pilar ainda mais importante, é a base de tudo, na verdade, né? É a experiência do cliente, a satisfação do cliente. Então, qualquer decisão de carro passa como ele vai conseguir atender o cliente. Isso em tecnologia, em adequação ao que o cliente quer, preço, saber atendimento, é tudo. Não dá para ser só o carro é legal, poxa, é lindo e vamos trazer. Não dá. Infelizmente não dá, né? A gente tá gostaria. Não tem jeito. Essas contas, assim, são muitas variáveis, né, Rogério? E, assim, o mercado tem estado muito agitado também, e isso dificulta um pouco aquele plano estratégico, né? Porque você imagina um prazo para desenvolver um projeto ou para criar um novo modelo ou para trazer uma tecnologia de eletrificação como o e-Power. E aí, no meio do caminho, começa a chegar um monte de gente nova, com um monte de produto novo, com preços agressivos, o mercado bastante agitado realmente. E aí você fala, caramba, será que aquela ideia inicial ainda se encaixa aqui nessa nova realidade que surge, né? O mercado está muito agitado, está muito complicado. Primeiro, mundialmente a indústria automobilística está no momento de transformação, evolução, cada um usa uma palavra, né? Evolução, transformação, mundial. No Brasil, realmente, os últimos anos ficou uma coisa extremamente intensa. É imparável. Porque está uma loucura. É muita marca nova chegando, as marcas que já estão aqui investindo, nós mesmos investimos 2,8 bilhões de reais, né, agora nos últimos anos para produzir o novo Kicks e o Kite. Então, assim, teve motor novo, motor 1.0 que veio com o Kicks que nunca tinha tido. Nunca tinha tido, é um motor novo. Então, assim, 2,8 bilhões de reais e você faz um planejamento de 3, 4 anos. E o mercado, além do mundial já está agitado, você pega o mercado brasileiro que realmente entra muitos players, muitas marcas novas. E é claro, isso te obriga a fazer novos cenários. E esses novos cenários, novamente, você precisa se adequar na medida do possível ao que o cliente quer, ao que o mercado está, mas você também não pode fazer loucura. E é isso, existem diferenças. Você tem a questão da oferecer ali na hora e depois o cliente se vira, ou você tem que oferecer com consciência de que... E longevidade. Você usa muito a jornada do cliente. Não é só comprar, não é só vender. Ou vendi, tchau. Você tem que ter uma jornada inteira. E não é simples. E é isso, na verdade, começa antes.
Porque você tem que avaliar isso antes, para exatamente evitar erros ou correções depois, ou frustrações também. Então, o mercado hoje está muito complicado, com muita oferta, mas uma oferta também, vamos dizer, nós investimos 2,8 bilhões para produzir. É o que a gente estava falando antes, produzir é muito mais complexo, é um compromisso com o país muito maior do que importar. Todo mundo importa, sim, mas sim, importar é uma complexidade e um investimento bem menor. Importar e produzir, né? Assim, são coisas muito distintas, né? Porque a gente está vendo aí esse debate todo envolvendo, inclusive, Anfávia nos últimos dias, né? Aqui durante o Summit, sobre a questão da decisão do governo de impostos sobre carros que são montados aqui, mas como SKD e CKD, que são operações muito mais enxutas, por assim dizer, né, do que você ter um processo fabril completo aqui no nosso país, né? Ter uma fábrica que realmente produz com peças locais, nós temos mais de 350 fornecedores locais. 350. Quanto se emprega de gente? Mais 206 concessionários. Quanto se emprega de gente? Mais 3 mil funcionários diretos no Brasil. Mais um monte de outros fornecedores por causa dos escritórios e tudo. Então, assim, é um compromisso com o país. É um compromisso de longo prazo. Só que é um compromisso também que ele te dá uma margem de agilidade, te dá uma agilidade menor. Porque você tem que primeiro investir para você preparar uma linha de produção. E o exemplo do novo Kicks é isso. Rogério, você já tinha a fábrica, só vai enfiar o carro lá? Não. Pelas tecnologias que o novo Kicks tem, e depois veio o Kite, a fábrica de Resende, nosso complexo industrial, passou por uma transformação. E uma fábrica que foi inaugurada em 2014. Ela teve uma segunda onda de investimento num período de tempo muito curto. Uma das fábricas já era uma das fábricas mais modernas e ecologicamente corretas da Nissan no mundo. E recebeu um investimento altíssimo. Por quê? Porque a tecnologia que o novo Kicks tem e as tecnologias que o Kite passou a apresentar, né? O Kicks, claro, é um carro que tem um guarda-chuva maior de tecnologias, exigiu um monte, sabe? Foram quase 100 robôs, mais um montão de AGVs, que são os carrinhos móveis que transportam remotamente componentes, sabe? Contratação de mais 400 pessoas, uma fábrica que já tinha muita gente, sabe? Então, é um compromisso. E isso tem um investimento, tem um custo, tem uma fase, né, de preparação, evolução, começar a produzir, e tem um ramp-up que é o crescimento. Então, demora. Sabe? Então é uma competição que é complicada. O nosso compromisso nós temos um compromisso com o Brasil, temos os nossos 2 carros novos produzidos em Resende, ampliando a família de SUVs, quer dizer, temos o Kite, o novo Kicks, vamos ter o X-Trail. E tem coisa vindo aí, né? O Versa, por exemplo, já mudou no México, né? Ganhou uma identidade ali bem próxima do que a gente vê no Kite. Né? O Versa mudou no México. Um design mais moderno, né? Deixou o carro com uma proposta, um visual mais tecnológico. Né? Isso, mas eles continuam produzindo também o que é vendido no Brasil. Então, na verdade, lá produz os dois. Produz o que é vendido no Brasil, não deixou de ser produzido, tá? Por isso, inclusive, que a gente está vendendo aqui. E tem o novo. Então, lá agora tem 2 Versas, vamos dizer assim. Então, Sentra também mudou, ganhou um visual bastante modificado também, né? Para você ver, o que você escutou no Japão é realidade, né? E a gente fica muito feliz, e acho que você teve essa oportunidade de ver que, apesar de muita especulação, muitas especulações quase semanais, diárias da Nissan, sobre a Nissan, que a Nissan está bem, a gente está mostrando que ajustamos a casa,
E agora estamos indo de novo, acelerando, no ritmo que tem que ser, com seriedade, com o termo que a gente usa muito, consistência, com solidez. Não vamos fazer loucura e estamos pensando no cliente. E você vê, então, vários carros produzidos no México, nos Estados Unidos, novidades, vários anúncios de novos carros, Skyline novo, o Xterra nos Estados Unidos. Eu vi, viu, pessoal? Então, o carro vai ser impactante. Então, vários carros que a Nissan está desenvolvendo, porque a Nissan não parou. A Nissan está acelerando, está indo. No Brasil também, a gente pode, e se me permite, as pessoas podem falar assim, a competição está complicada. Mas a Nissan tem as suas saídas, né? Tem suas saídas, mais de 15 marcas novas, é verdade. Mais do que olhar para os outros, e é o que nós fizemos nos 2 últimos anos, mundialmente estamos fazendo, temos que olhar para dentro. Não adianta falar e não agir. Temos que agir e temos que nos estruturar, nos adequar à realidade. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. E seguir com planejamento e olhando se precisa corrigir, corrige, se precisa acelerar mais, acelera. Crescemos esse ano em vendas. Eu estava dando uma olhada nos números, foi 3%. 30 mil carros, um pouquinho mais de 30 mil entregues até maio, esse mês já passou disso. E está bem balanceado, né? Novo Kicks e Kite ali, praticamente meio a meio, né? O Kicks na frente. E o interessante se você olhar de janeiro a maio, cresceu 3%. Mas aí tem que lembrar que nós somos japoneses e trabalhamos com o ano fiscal japonês. Então, para a gente valoriza, conta muito mais a questão do ano fiscal, que começa em abril. Começa em abril, começa 1º de abril, que não é mentira, e termina 31 de março. Nesses 2 primeiros meses do nosso ano fiscal, nós crescemos no Brasil 20%. Por quê? Porque aí já o Kite, no ritmo de produção que ele deveria estar, o Kicks avançando onde tinha de avançar. Então, estamos indo, e o que as pessoas também não veem aqui no Brasil, mas é o nosso compromisso, e quando nós anunciamos o investimento de 2,8 bilhões, falamos, a Nissan também se tornar um hub de exportação. Não só o mercado brasileiro é prioridade, mas a gente tinha potencial para. Até que isso ajuda também a nossa operação a se tornar mais competitiva internamente, mais volume, mais competitividade. Já exportávamos o Kicks para a Argentina, nos mercados, mas o Kite era para ser a bandeira, o carro de ser o desbravador, o bandeirante, de desbravar novos mercados. Iniciamos a exportar o Kite em fevereiro. Hoje já estamos em 7 países com Kite. Então hoje já estamos em 7 países com Kite, sendo que alguns que a gente nunca tinha exportado, como a Colômbia, mercado importantíssimo. Esse mês agora de julho vamos para o Chile, o Kite vai para o Chile, então vai para o 8º mercado. A ideia é que ele vá para mais de 20 mercados, incluindo o México, que é o mercado que costuma mandar para a gente está mandando o Kite para o México, e já está um sucesso lá. E batemos o recorde em março de exportação mensal da Nissan, na história da Nissan, e agora em maio batemos de novo o recorde de exportação mensal da Nissan no Brasil. Então, para você ver, a gente está avançando com consistência, um passo de cada vez, né? Mas está avançando, está indo, está mantendo a nossa posição no mercado nacional e está acelerando a exportação. Que isso só é possível. Isso é fundamental para a saúde da empresa. Para a saúde, para a competitividade, para o volume. Então, é bom para a empresa, estava dentro do plano, então a gente está seguindo o nosso plano. E com isso é bom para o Brasil também. Bom, não só porque a gente consegue ser mais competitivo, bom, porque a gente exporta, que a gente gera mais emprego aqui, a gente gera mais divisas aqui, né?
produzindo e exportando, a gente está gerando divisas aqui. Muito bem, olha, estouramos aqui o nosso tempo no bate-papo com o Rogério Louro. Muita coisa, né? A Nissan realmente tem bastante novidade pela frente, né, Rogério? Rogério, agradecer a participação de vocês. Gostei muito de ver aqui o X-Trail exposto no Energy Summit, no IDES. Temos o Área, daqui a pouco eu vou ali dirigir. Aí depois eu vou querer o seu feedback do Área, porque é importante a gente pensar, você vai ajudar a construir o nosso futuro de eletrificação no Brasil. Muito bem. Gente, esse foi mais um podcast aqui no IDES Motor1 Inside Vis, participando do Energy Summit 2026 aqui no Rio de Janeiro. Fiquem ligados, muito conteúdo nas redes sociais, então já segue lá todos os nossos perfis. É isso aí. Valeu!